Olá, boa tarde. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo do 1 ao versículo 17. A palavra diz: Irmãos, agora, portanto, já não há condenação para os que estão no Cristo Jesus, pois a lei do Espírito, que dá a vida no Cristo Jesus, te libertou da lei do pecado e da morte. Com efeito, aquilo que era impossível para a lei, em razão das fraquezas da carne, Deus o realizou enviando seu próprio Filho em carne semelhante à do pecado. E por causa do pecado, assim, Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a justiça exigida pela lei seja cumprida em nós, que não procedemos segundo a carne, mas segundo os que vivem segundo a carne, se voltam para os que é da carne. Os que vivem segundo o Espírito se voltam para o que é espiritual. Na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do Espírito levam à vida e à paz. Portanto, as aspirações da carne são uma rebeldia contra Deus. Não se submetem, nem poderiam submeter-se à lei de Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. Vós não viveis segundo a carne, mas segundo o Espírito. Se realmente o Espírito de Deus mora em vós, se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se, porém, Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja morto por causa do pecado, vosso Espírito está cheio de vida, graças à justiça. E, se o Espírito daquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne, como devendo viver segundo a carne, pois se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então viverei. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes o espírito de escravos, para recairdes no medo, mas recebestes o Espírito que, por adoção, vos torna filhos e no qual chamamos Abá, Pai. O próprio Espírito que se une ao nosso Espírito, atestando que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Palavras do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, uma palavra muito bonita aqui, né? Que agora já, na primeira que diz aqui, que o homem, o ser humano já tem uma tendência para o pecado, né? A gente já temos uma tendência para o pecado. E Deus condena o pecado na carne. O que é o pecado na carne? O pecado na carne é a gente não viver no Espírito de Deus. A gente correr para as coisas erradas, correr para o pecado, correr para o adultério, correr para as bebedeiras,
correr para esses tipos de coisas, né? E os que vivem segundo a carne se voltam para os que é da carne. É que nem diz aqui, o que mais ou menos aqui eu estou entendendo, que os que vivem da carne, tipo assim, vamos supor, eu tenho o Espírito de Deus. Eu não vou procurar quem não tem o Espírito de Deus. Eu não vou conseguir viver com aquele que não tem o Espírito de Deus. Que aqui diz, os que vivem segundo a carne se voltam para os que é da carne. Então, se eu sou da carne, eu vou procurar, com certeza, né? Isso você vai estar envolvido quem é da carne. Porque quem é do Espírito, o que é da carne, não vai ficar com o que é do Espírito. Você entendeu? Isso é fato, não vai ficar com o que é do Espírito. Então, o que é da carne, os que vivem segundo a carne, se voltam para os da carne. E o espírito que se volta para o espiritual, na verdade, as aspirações da carne levam à morte, e as aspirações do espírito levam à vida e à paz. E os espíritos da carne são espíritos de rebeldia contra Deus. Os que vivem segundo a carne não podem agradar a Deus. E aqui diz também, e os que não têm o Espírito, e os que não têm o Espírito de Deus, que tem o espírito da carne, ele não pertence a Cristo. Porque aqui diz, vosso corpo esteja morto por causa do pecado. E o que vive do Espírito de Cristo, esse Cristo dentre os Espírito daquele que ressuscitou, Cristo dentre os mortos, habita em vós. Aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos vivificará também os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita. Vamos dizer, os que estão no espírito da carne, se morrer, vai morrer o espírito, morre a carne e morre o espírito. Agora, aqueles que vivem no Espírito de Cristo, aquele morre a carne, mas o Espírito vive em Cristo. A alma vive em Cristo. Então você faz parte do Espírito de Deus. Portanto, irmãos, estamos em dívida, mas não com a carne. Como devendo viver segundo a carne. Pois se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito matardes o procedimento carnal, então vivereis. Todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, não receberei espírito de escravo. Você que está no Espírito de Deus, você que recorre a Deus, você que procura as coisas do alto, você não tem como receber o espírito de escravos. Mas recebeste o Espírito que, por adoção, vos torna filhos, e no qual clamamos, Abá, Pai. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito. Aqui foi o que eu disse. O próprio Espírito se une ao nosso Espírito, atestando que somos filhos de Deus. Então, se foi o que eu falei, se morrermos a carne e se estivermos em Deus, nosso Espírito irá se juntar com o Espírito Santo de Deus. E se somos filhos também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se de fato sofremos com Ele, para sermos também glorificados com Ele. Então, meu povo, o que diz aqui para nós é que nós temos que viver segundo o Espírito de Deus, não o espírito da carne. O espírito da carne, quem vive no espírito da carne
não se ajunta com o Espírito de Deus, este já está no pecado. Esse, quando morrerá, morrerá a carne e o espírito. E para quem crê em Cristo, quando morrerá, morrerás a carne, mas o espírito estará em Deus. Então temos que buscar a Deus. E a tendência do mundo hoje, a tendência do mundo já é cair para o pecado, né? Que é os prazeres da carne. O mundo hoje não cai, tá difícil, tá complicado. Por isso que temos que rezar muito, temos que ter muita força para vivermos no Espírito de Deus, não segundo o espírito da carne. E é que eu falo para vocês, o mundo se vira totalmente. Esse mundo que nós estamos vivendo, o mundo está se vivendo no mundo carnal. É o mundo dos prazeres da carne. É o mundo onde queremos agradar a nossa carne. Nós esquecemos de Cristo, né? Não queremos viver no... Né? Acho que é chato. Eles falam, é chato, né? Viver no espírito de Cristo, né? Igreja, oração, essas coisas e tal. Então tá aí, né? E... aí tem um capítulo aqui, João 15. Achei interessante esse capítulo aqui. João 15, 18 e 19. Tá aqui. Se o mundo vos odeia, escuta bem. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria como ama o que é seu. Mas, porque não sois do mundo, é porque eu vos escolhi do meio do mundo. Por isso, o mundo vos odeia. Você entendeu? Então não adianta. Se a gente vamos... muitas das vezes a gente que estamos com Cristo Jesus, o Espírito de Cristo Jesus, você pode perceber que quando você vai chegar numa pessoa que está vivendo no espírito da carne, que você tocar no nome de Deus, a pessoa já se mexe para um lado, se mexe para o outro. A pessoa, ela dá um jeito de sair fora para não escutar a palavra de Deus, entendeu? Ela inventa 1001 para sair fora, para não ouvir a palavra de Deus. Então não adianta. Para você ver que Jesus diz aqui: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro odiou a mim. Quantas vezes Jesus não foi tirado como chacota, não deram risada de Jesus, que a própria família estava falando que Jesus estava ficando doido. Você entendeu? Então, aí o mundo tá aqui, o mundo vos odeia. Então é isso, gente. É mais ou menos aí o que eu consegui resumir do evangelho aqui que eu li, né? Mas eu agradeço aí pelo momento aí de ter pelo menos pronunciado essa palavra, tá bom? Então, desejo a todos um bom dia, que Deus nos abençoe sempre, que Deus sempre nos proteja. A gente seguimos no caminho do Espírito Santo de Deus. Que todos os dias de manhã cedo, quando acordamos, aclamamos o Espírito Santo de Deus para guiar nossa vida, nossos caminhos e todos os nossos projetos da nossa vida, nossas famílias e nossos filhos. Tá bom, gente? Tenham uma boa tarde, que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado.